Boa noite. O vídeo de hoje consiste na correção da prova de Direito Administrativo da Receita Federal do Brasil de 2014. Então, vamos lá. A gente começa aqui na questão 11. Eu não sei qual é a versão, isso, enfim, acho que dá para entender, né? O procedimento licitatório observa vários atos até o encerramento do certame. Nesse sentido, é correto afirmar que o ato que atribui ao vencedor o objeto da licitação, encerrando-se o certame, nos termos da lei, é a adjudicação. Isso é da teoria geral da licitação, também está presente na lei. Enfim, se você não entendeu que essa questão é óbvia, então você realmente precisa estudar bastante licitação. Vamos avançar. Agora, questão 12. Quanto às formas de aquisição dos bens públicos, é correto afirmar: A. Aluvião é uma das formas de efetivação da cessão, correta nos termos do artigo 1284, inciso 2 do Código Civil. A aluvião, retomando, é o que acontece quando os pedaços de terra vão se acumulando aos poucos, se sedimentando de forma a se juntar a um outro terreno. Diferentemente da avulsão, que é a retirada violenta do pedaço de terra de um imóvel para outro. É uma das formas de acessão natural, mecanismos de aquisição da propriedade nos termos do Código Civil. Portanto, está correta. B. Agora vamos ver por que as outras estão erradas. B. A legislação atual manteve as enfiteuses já existentes no antigo Código Civil, até aí está certo, por meio das quais o credor obtém o direito de adquirir os bens praceados. Olha, enfiteuse não tem nada a ver com credor e devedor. Enfiteuse tem o proprietário e tem o enfiteuta. A noção de credor e devedor não tem nada a ver com enfiteuse. Vamos lá. C. A arrematação exige a posse do bem por determinado período e a boa-fé. Não. Essa questão, evidentemente, está falando do uso capião, não da arrematação. Vamos descer um pouco. Contrato é uma forma de aquisição originária da propriedade. Está errado, porque o contrato é o que acontece quando você compra de alguém que já tem o bem. Portanto, não pode ser uma aquisição originária. A aquisição originária é o que ocorre, por exemplo, na desapropriação, em que cessa o vínculo com os proprietários anteriores. E os bens desapropriados repassados a terceiros, no caso de reforma agrária, não mais possuem natureza de bens públicos, mesmo que não se dê a transferência. Por que essa assertiva está complicada? Bom, se não teve transferência, não deixou de ser bem público, obviamente. Mesmo havendo a transferência, a Constituição Federal, no artigo 189, estabelece a inegociabilidade dos títulos de domínio de reforma agrária por 10 anos. Portanto, o bem ainda está afetado ao interesse público. Ou seja, ele não deixa de ser bem público imediatamente, muito menos quando não na situação em que não há transferência. Portanto, está errado. Agora, vamos à questão 13. Em se tratando de classificação e extinção dos atos administrativos, é correto afirmar. Vamos descer. A. Atos gerais ou normativos são os que se preordenam a regular situações específicas, como acontece nos decretos expropriatórios. Errada, porque, como o próprio nome diz, é um ato geral. Portanto, ele não regula uma situação específica, ele regula uma situação geral. B. No ius gestionis não há intervenção da vontade dos administrados para sua prática, como acontece nos decretos de regulamentação. Aqui é importante a gente trabalhar esse conceito aqui. O que é ius gestionis? São os atos de gestão. São aqueles atos em que a administração pública atua como se fosse um particular. A doutrina costuma dar como exemplo a locação de prédios, mas eu não acho um bom exemplo, porque tem zilhões de leis especificando como que vai ser a locação de prédio pela administração pública. Então, eu acho meio forçado dizer que seja um regime puramente privado. Eu dou um exemplo que eu acho bem mais legal, que é o seguinte. Um exemplo real da minha experiência prática. Eu estou lá na minha repartição pública e eu preciso tirar cópia da chave da repartição. Existe uma verba da repartição para isso. Eu pego o dinheiro, vou até o chaveiro, tiro uma cópia da chave. Aquela relação jurídica que custou, sei lá, R$7 entre o ente público e o chaveiro está submetida ao direito público? Evidentemente que não, uma relação de direito privado. Talvez direito do consumidor, conforme o caso. Seria um exemplo de ato de gestão. Voltando à questão. Na ius gestionis não há intervenção da vontade dos administrados. Há
há intervenção da vontade, porque ius gestionis é o ato de gestão no qual o administrado contrata, se quiser, contrata do jeito que quiser, enfim, ele age diante da administração pública em relação de igualdade. Não há um contrato administrativo nesses casos, há um contrato de direito privado. Agora vamos a C. Os atos enunciativos indicam juízos de valor de outros atos de caráter decisório, como acontece nos pareceres. Correto. É exatamente isso. O ato enunciativo, a gente vai lembrar, é aquele em que diz, por exemplo, se uma determinada relação jurídica existe ou não existe. As certidões são atos enunciativos. O ato enunciativo, lembrando, é o que não tem manifestação de vontade. Quando você faz um parecer, se manifesta sobre a legalidade de determinada situação, mas você não decide nada, você está fazendo um ato enunciativo. E ele pode servir de subsídio para uma outra decisão, para um outro ato. Então está correto. Vamos agora baixar. D. Os atos complexos não se compõem de vontades autônomas. Está errado. Está errado. O ato complexo é o que tem mais de uma vontade. O ato composto é o que tem uma vontade e um outro agente que vai lá só para carimbar, só para ratificar. Vamos lá. E. Por que está errada a E? Na cassação, a perda dos efeitos jurídicos em virtude de norma jurídica superveniente. Está errado. Perda dos efeitos jurídicos em razão de norma superveniente é a caducidade. A cassação é o que acontece quando você deixa de cumprir os requisitos para uma determinada situação. Por exemplo, quando o estabelecimento comercial deixa de emitir nota fiscal, ele perde a inscrição, seja na prefeitura, seja diante do Estado. Ele não cumpriu os requisitos e ele tem a inscrição cassada. (14) Nos termos da lei, constituem motivos para a administração pública rescindir o contrato, exceto. Aqui, só fazendo uma consideração, os motivos de extinção do contrato administrativo estão presentes no artigo 137 da Lei 14.133 e no 78 da Lei 8.666. Que acho importante deixar claro aqui. Eu estou corrigindo a prova com base na legislação atual, que é o que conta. Em algumas situações eu vou apontar, ó, isso aqui estava errado conforme a legislação da época. Por hoje seria diferente. Vamos lá. Lentidão na execução diante de indícios do futuro descumprimento. Está previsto lá, artigo 78.3 da 8.666, como motivo para a rescisão. Lembrando, ele quer aqui o que não é motivo. Então, B. Inadimplemento secundário do particular que não envolva a satisfação de deveres fundamentais. Está correto. Por quê? Porque isso é a exceção, é a situação em que não há justa causa para a rescisão do contrato. Vamos ver os outros casos. C. Mutações no âmbito da pessoa jurídica que prejudiquem a execução do contrato. É uma causa de rescisão nos termos do 78.2 da 8.666 e 137.1 da 14.133. D. Cumprimento irregular das cláusulas contratuais. Aqui, 78.2 de novo e 137.2 da 14.133. E. Insubordinação do contratante ante instruções derivadas da administração em atividade fiscalizatória. É causa de rescisão, 78.7 da 8.666, 137.2 da Lei 14.133. Vamos a 15. Nos termos da lei, a administração pública federal observará, em se tratando do processo administrativo, princípios específicos, exceto... Enfim, ele quer o que não está. Insignificância não está. Não tem previsão na Lei 9784. Então é interessante falar que a própria aplicação da insignificância no direito administrativo é bastante discutida, né? Lembrando que a insignificância é um conceito do direito penal, né? Aquela situação em que o sujeito roubou uma bala e você diz, olha, do ponto de vista da tipicidade formal, ele cometeu um crime de, seja, furto no caso, ele furtou uma bala de uma loja. Do ponto de vista da tipicidade formal, ele cometeu o crime, mas não há ofensa ao bem jurídico, não há lesividade. Portanto, do ponto de vista da tipicidade conglobante, que é a formal e material, não houve crime. Isso se aplica no direito administrativo, olha, é muito conturbado e a gente não vai entrar nisso agora. O fato é que não está previsto na 9784. Aqui, 16. Em se tratando do acesso à informação no âmbito federal, ou seja, ele quer aí saber da lei de acesso à informação. É correto afirmar. A. Cabe recurso a ser interposto no prazo de 5 dias e dirigido diretamente à CGU do indeferimento a pedido de acesso. Está errado.
Porque o primeiro recurso é dirigido à autoridade superior, à autoridade que indeferiu o acesso à informação. Depois vai ter recurso para a CGU mesmo. B. São classificadas como ultrasecretas, cujo prazo de restrição de acesso à informação é de 25 anos. As informações que coloquem em risco a segurança do presidente da República, respectivo cônjuge e filhos. Errado. Essas informações são de natureza reservada e não ultrasecreta, conforme o artigo 29 do decreto 7724, que regula a lei de acesso à informação. C. Compete ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República rever a classificação de informações ultrasecretas ou secretas. Está errado. O artigo 30, inciso 1 do decreto 7724, diz quem faz a classificação em ultrasecreto, que são as seguintes autoridades: o próprio presidente da República, o vice, ministros de Estado, comandantes das Forças Armadas, chefes de missões diplomáticas e consulares. D. É assegurado por lei o sigilo da identificação do requerente que apresentar pedido de acesso a informações de interesse particular contidas nas cortes de contas. Está errado. Nos termos do artigo 10 da Lei de Acesso à Informação, é 12527, o pedido deve conter a identificação do referente. E. Mediante a anuência do requerente, é que a informação armazenada em formato digital será fornecida no referido formato. Está correto, conforme o parágrafo 5º do artigo 11 da Lei de Acesso à Informação. Vamos lá. 17. Quanto ao local em que as licitações serão efetuadas e a divulgação das mesmas, assinale a opção correta. A. A lei exige a publicação pela imprensa oficial dos avisos relacionados com convites. Não, o convite não tem publicidade na Lei 8666 e na 1433 não existe mais convite. B. Não enseja invalidação do certame licitatório caso haja escolha de local inóspito. Está errado. Por quê? Porque há um evidente prejuízo à competitividade na escolha de local inóspito para licitação física. Imagina a situação aqui em que vai ser organizada uma licitação física em um local que as pessoas têm que pedir autorização para o chefe do tráfico para entrar lá. Não tem condição, né? Não dá. C. É irrelevante a situação geográfica da repartição interessada nos casos de licitação eletrônica. Correto. Em licitação eletrônica é irrelevante o local da repartição. D. A existência de sítio oficial do órgão administrativo na internet não impõe obrigatoriedade de sua utilização para a divulgação das licitações, desde que efetuada a publicidade do ato. Aqui eu trago o artigo 12 da Lei 14133. Desculpa, eu acho que eu... Deixa eu só conferir aqui. Daqui a pouco eu vou... Bom, vou ler. O plano de contratações anual, de que trata o inciso 7 do caput deste artigo, deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos. Lembrando aqui, uma das novidades da Lei 14133 consiste no plano de contratações anual, que é uma tentativa de otimizar as compras da administração pública. Só conferindo aqui uma coisa. Desculpa, o parágrafo 1º aqui, faltou um. E, a fim de evitar nulidade do certame licitatório, é necessária a publicação do edital de abertura em sua integralidade no Diário Oficial local. Errado. Eu trago aqui o artigo 54, parágrafo 1º da Lei 1433, mas, de qualquer jeito, essa regra valia também na 866, que diz o seguinte: não tem que ter a publicação da integralidade, é a publicação do extrato. Não precisa pôr o edital inteiro. Vamos a 18. Nos termos do disposto na Constituição Federal, em se tratando dos agentes públicos, é correto afirmar: A. Há que se observar, para fins de aferição da isonomia, as vantagens relativas à natureza do trabalho desempenhado. Não. Para aferir isonomia, avaliam-se as responsabilidades do cargo. Ou seja, quando você vai discutir se um cargo devia ganhar tão bem quanto o outro, ou se devia ganhar menos ou mais, o que você vai avaliar são as responsabilidades que ele tem. E não as vantagens. As vantagens são consequência das responsabilidades. B. Demissão de servidor estável a ser invalidada por sentença judicial resulta em colocação do mesmo em disponibilidade. Está errado. Invalidação de demissão acarreta a reintegração do servidor.
C. Independentemente da causa da invalidez, a aposentadoria por invalidez permanente, devidamente homologada, resultará em proventos integrais. Está errado. Naquela época, antes da reforma da Previdência, invalidez permanente só gerava proventos integrais quando fosse decorrente de moléstia definida em lei. Atualmente não existe mais isso, porque a redação atual não utiliza a expressão invalidez permanente, sim incapacidade permanente. Os proventos não são mais integrais. T. Aos servidores aposentados em determinado cargo, deverá ser estendido um benefício concedido a todos os ocupantes do referido cargo ainda em atividade. Estava correta à época, antes da reforma da Previdência. Atualmente, não é qualquer benefício que vai ser estendido para os aposentados, somente aqueles que estão atribuídos de forma indeterminada a todos os servidores. Então, por exemplo, você tem uma determinada gratificação para um exercício de uma atividade específica que não é feita, que não seja feita por todos os servidores daquela carreira, aquilo não vai para os aposentados. E, para fins de aposentadoria e disponibilidade, efetuar-se a soma dos tempos de serviço, está errado. Para aposentadoria, somam-se os tempos de contribuição, conforme o artigo 40, parágrafo 9º da Constituição Federal. Portanto, a assertiva D, que era correta à época, né? Atualmente, todas estariam erradas. Agora vamos a 19. Em se tratando dos consórcios públicos, o terceiro setor e o disposto na Instrução Normativa SLTI, Ministério do Planejamento 2/2008, é correto afirmar: a lei que rege os consórcios públicos prevê dois tipos de contratos a serem firmados pelos entes consorciados: o contrato de rateio e o contrato de cooperação. Está errada por quê? Porque a lei fala de contrato de rateio e contrato de programa. B. O serviço deverá ser executado obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação quando se tratar da contratação de cooperativas. Correta, conforme o parágrafo único do artigo 5º da referida instrução normativa. C. O terceiro setor compreende as entidades da sociedade civil de fins públicos e lucrativos. Já errou aí. Terceiro setor compreende entidades sem fins lucrativos. Portanto, eu não vou ler nenhum resto. D. É vedado ao consórcio público a possibilidade de ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da federação consorciados com dispensa de licitação. Errada, porque isso é permitido pelo artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei 11.107. Isso é, inclusive, um dos assuntos que está gerando briga no grupo de transição do governo por causa das mudanças propostas no marco de saneamento que, para o novo governo, ou seja, o que o grupo de transição quer é que possa haver contratação sem licitação no âmbito do marco de saneamento, os contratos de programa. Especificamente no caso do saneamento público, no caso dos marcos da nova lei de saneamento, aprovada em 2020, a obrigatoriedade de licitação entre as empresas estatais e as empresas privadas na contratação do serviço de saneamento. Então, especificamente no caso do saneamento, essa regra de contratar sem licitação, no momento, não está valendo. E o grupo de transição quer mudar, para que possa haver contratação sem licitação. Isso foi só um assunto que eu peguei das notícias do jornal para associar com o que a gente está estudando. Né? Mas, resumindo, pela lei do consórcio público, sim, é permitida a contratação sem licitação pelo consórcio, a contratação do consórcio público sem licitação. E, no caso de extinção do consórcio público, os entes consorciados responderão subsidiariamente. Está errado. Responsabilidade dos entes consorciados é solidária nos termos do artigo 12, parágrafo 2º da Lei dos Consórcios Públicos. Perfeito, vamos à questão 20. Considere que o poder público conserve a titularidade de determinado serviço público a que tenha transferido a execução a pessoa jurídica de direito privado. A gente está falando o quê? Aqui, de delegação de serviço público. A delegação é uma descentralização por colaboração. Portanto, está correta a assertiva A. Enfim, essa foi a prova de Direito Administrativo da Receita Federal. Eu espero realmente que isso tenha colaborado com os estudos de vocês. Uma boa noite e até uma próxima. Valeu!